Então, o Exército São Miguel Arcanjo, que estão acompanhando esses estudos de angelologia, vamos aqui fazer a nossa oração inicial antes de começar os estudos de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. E que o Divino Espírito Santo nos abra nossa mente para que, sobre a sua luz e o discernimento dos espíritos, entendamos melhor o que Deus tem a nos transmitir através desses estudos sobre os anjos de hoje. Então vamos lá, hoje nós vamos entrar aqui na aula 64, vamos saber a ação ordinária e extraordinária do demônio. Então vamos lá, quem está com a apostila pode acompanhar aí na página 23. Quem não tem a apostila, entra aí no Exército São Miguel Arcanjo, vai estar o link aí da live, você pode participar, pedir lá no Exército São Miguel Arcanjo a apostila, tá bom? Do grupo do WhatsApp ou do Telegram. Deus governa o mundo, nós sabemos disso, que Deus governa o mundo. Então, ele respeitando sua ordem e suas leis, que Deus, ele é ordem, irmãos. Deus é ordem. Tudo que está em desordem está indo contra Deus. Está indo contra as leis de Deus. Aí é onde é que entra o pecado. O pecado está onde está a desordem, onde está o caos. Por exemplo, Deus fez o homem e a mulher. Deus só fez dois sexos. Deus não fez outro além desse. Então, fora disso, existe o caos. Por isso que existe aí uma turma que isso é só fruto da imaginação, essa ideia de LGBT. Isso é coisa da cabeça da pessoa. Isso é fruto da imaginação, psicológico. Entendam isso. Porque Deus não fez isso. Deus não fez outro sexo. Tanto é que a turma do LGBT, nada contra vocês, mas vocês têm que procurar uma cura e libertação em cima disso aí. Por quê? Você que bota na sua cabeça que você quer o outro sexo. Entendeu? Pode observar, você só quer o sexo de um homem ou da mulher. Você não escolhe outro tipo além desse. Ou você é homem e escolhe ser mulher, ou você é mulher e escolhe ser homem. Então, mesmo que você diga que Deus não criou só o homem e a mulher, você só está escolhendo dois. Pois me prove que existe um terceiro. Um terceiro que não seja homem ou mulher. Me prove. Então, isso mostra o quê? É uma desordem, irmão. Desordem, caos. Tanto é que o homem e a mulher, se eles não se juntarem, não se unirem para se casar, você já vive um desequilíbrio interior e precisa de cura interior. Vamos ter esses estudos. Então, entendendo que Deus ele é ordem, é a normalidade, por isso se chama normas. Nós temos que seguir normas, é ficar no normal. O que é ficar no normal? Nós estamos vivendo um período de pandemia, aí estão inventando um novo normal. Não é o novo normal. Não existe o novo normal. Diante de Deus, só existe o normal. O problema é que estamos vivendo com a pandemia, estamos vivendo no chamado caos. Esse é o termo certo de dizer. O normal sempre existiu, porque o normal está em Deus. E quando você está em Deus, mesmo estando nesta vida, diante deste caos que está vivendo a pandemia, você não vai ficar vivendo um caos. Se você tem Deus como seu foco, você vai estar firme diante desta pandemia. Você vai manter-se equilibrado, mas se você nessa pandemia está se desequilibrando, entrando em depressão, entrando em crise, isso quer dizer que você está precisando de uma cura interior, porque seu coração entrou no caos. Então precisa buscar Deus dentro de você. E vamos ter também, depois dos estudos de angelologia, vamos ter também formação de cura interior, que é depois do estudo de angelologia, seguindo a sequência dos nossos estudos da Escola dos Bons Livros. Então Deus ele é a normalidade.
Tudo que está fora do normal, que não foi deixado por Deus na natureza. Eu vou dar um exemplo aqui do que seria anormal. Você já viu? Eu vou dar um exemplo aqui. Um pé comum aí para todo mundo. Pé de manga. Já pensou se de repente o pé de manga não desse mais pé de manga? O pé de manga olhasse para o pé de laranja e diz: "Ah, eu quero dar laranja agora. Eu não quero mais manga. Eu estou revoltado. Eu tenho o direito de decidir quem eu sou. A minha orientação frutal, não é orientação sexual, né? Se os pés de árvores pudessem se decidirem pelo que eles queriam ser, né? Eles não iam aceitar o seu ser normal de ser pé de manga. Aí já pensou que o pé de manga não aceita o normal dele? O normal dele, né, que Deus criou para ser normal, é ser pé de manga. E se ele pudesse ser pé de laranja, ele iria ser pé de laranja. Aí se ele pudesse ser pé de laranja, já pensou? Tem todo o corpo, a árvore de uma manga, mas na hora que vai dar é pé de laranja. É laranja que vai dar a fruta. Aí não vamos mais ter manga, vamos ter dois tipos de pé de laranja diferentes. Então, irmãos, é do mesmo jeito a sexualidade que foge do normal, né? É, é só para comparar para vocês o que é o normal, que nós hoje nem sabemos mais o que é normal. Aí se inventa aí, ó, nós vamos sair da pandemia, vamos entrar no novo normal. Não, nós não vamos entrar no novo normal. Nós estamos no caos. Esse é o problema. Só que nós temos que viver no caos com normalidade. E a gente só é possível viver normal no caos com Deus. Porque Deus é a normalidade por essência. Por isso que Deus, quando o homem fugiu da normalidade, do que é normal, o homem, melhor dizendo, quando o homem fugiu do que é normal, quando Adão e Eva pecaram, eles entraram no caos, que é o pecado. O pecado é o caos, é a desordem. Por isso, vamos supor, se o pé de manga resolve dar só laranja, aí o que ele iria entrar? Ele iria pecar, porque ele ia sair da ordem. Ia sair de Deus, que é a ordem, entendeu? Porque o pessoal que vive no LGBT, eles vivem um caos, eles vivem uma desordem, porque estão contra a lei de Deus. A lei de Deus é o que? É a normalidade. Aí a gente bota terror na lei. Ah, não a lei. Então vamos entender aqui. Então a normalidade é o que? A simplicidade, o usual das coisas, tudo aquilo que sai desta linha e que parece maravilhoso, prodigioso, ou seja, tudo que sai do normal, que parece milagroso, é excepcional, muito raro. Né? Então tudo que sai disso aí parece ser excepcional. Então Deus nos criou livres e espera de nós um livre consentimento à fé. Nós é que decidimos se vamos consentir a Deus ou não. Sem que nisto seja influenciados por uma manifestação habitual do percentual e do sobrenatural. Então Deus permite o nosso livre-arbítrio sem que sejamos influenciados pelo externo, ou seja, pelo sobrenatural, pelas ações diabólicas ou pelas ações normais do dia a dia, né? Então, para provar-nos, mas Deus, ele para nos provar, ele permite o quê? Para que mereçamos a bem-aventurança. O que é a bem-aventurança? Se merecemos permanecer com Deus para sempre. Se somos realmente capazes de amar a Deus na liberdade, que escolha você dá? Então, para Deus nos provar se somos capazes, ele muitas vezes, para castigar também a gente, ele permite que o demônio nos atormente. Então, como nós já vimos nas aulas anteriores, o demônio nos atormenta para nos castigar de algum mal que você fez. Você tem que reconhecer isso. Se você está passando por algum tormento do demônio que você sabe ou é vítima de feitiçaria, pode ser que Deus permitiu você ser vítima de feitiçaria para que tu te converta, irmão. Porque eu já conheci casos nas análises que a gente faz de escutar, que foi vítima, que Deus permitiu para que a pessoa se converteu. E a pessoa se converteu mesmo. E eu fazia era dizer mesmo, fulano, ó, isso aí foi para punir teu pecado, cometeu. Agora se converte. Reze, dobra o joelho, mude de vida. E às vezes a pessoa ainda não mudava. Aí vinha um feitiço de novo. Aí dobra o joelho, reze, 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 reze. Essa pessoa passou quase 5 anos apanhando da feitiçaria, da bruxaria. Para só depois cair a ficha e mudar de vida. E rezar o rosário. Então às vezes Deus permite. Certo? Porque Deus quer salvar a nossa alma.
Deus permite para salvar a nossa alma, para saber se somos fiéis a Ele ou não. Deus quer só pessoas fiéis do lado dele. Então, quando a gente tem a inclinação para o mal, nos provém de três causas de nossa natureza. Da nossa natureza, a gente pode inclinar para o mal porque foi ferido pelo pecado, porque nós fomos feridos pelo pecado, então herdamos o pecado, então a gente, pela nossa natureza, a gente cai para o mal, né, pelo pecado original. Ou pela causa do mundo, o mundo que pode nos levar a cair, né, inclinar-se para o mal que o mundo tem a oferecer, pode nos levar a inclinar para o mal, ou o próprio demônio pode nos inclinar para fazer o mal. Então, mas Satanás, ele desperta em nós continuamente a tríplice concupiscência com insistentes tentações de soberba, orgulho, de luxúria, de avidez em todos os níveis. Então, mas Satanás, ele nos tenta em todos os níveis de situação, né? Uma tríplice concupiscência, que é o quê? É as tentações da carne, da luxúria, de se envolver no meio perverso, no meio maligno, como está hoje aí, infelizmente, LGBT. O que é isso aí? As concupiscências que o demônio está levando à perversidade. Então, essa é a ação ordinária. A ação ordinária vem de comum, a ação ordinária do demônio, comum, corrente do demônio, ou seja, a tentação. Então, a tentação é a ação ordinária do demônio comum, chamada ordinária, a tentação. Por quê? Porque ela é comum. Todo mundo passa por tentação, não tem ser humano que não passa. Até o próprio Jesus passou por tentação. Então é por isso que é chamada ação ordinária. Então o demônio, ele tem esse tipo de ação. Ele pode atuar constantemente através da tentação que Deus permite. A ação... deixa eu ver aqui. Então, além dessa ação ordinária, pode o maligno exercer uma ação extraordinária. Vamos entender o que seria essa extraordinária, além do normal, além da tentação comum. Então, a ação ou a atividade demoníaca extraordinária pode ser assim qualificada por duas razões. O que seria essa? Em primeiro lugar, pelo seu caráter surpreendente. A extraordinária, ela é surpreendente, ela é sensacional, é espetacular, é um espetáculo. E depois, em segundo lugar, pela sua relatividade e raridade, ou seja, a ação extraordinária do demônio, ela é rara, se comparada com a ordinária, que é a tentação. Então, estamos nos referindo ao que se chama infestação ou a possessão diabólica, que são os dois tipos de ação chamadas extraordinária. A infestação é que você chama de contaminação, o ambiente está contaminado, sua casa está contaminada, sua vida está contaminada por feitiçaria, por bruxaria, é a infestação. A possessão, todo mundo já sabe que é possessão demoníaca, né? Então vamos tratar aqui primeiro da tentação e depois vamos ver as outras formas de tentação, a local e a pessoal, nos capítulos seguintes da possessão. Então vejamos aqui a tentação. Bem-aventurado o homem que sofre com paciência a tentação, porque depois que tiver sido provado, receberá a coroa da vida que Deus promete aos que o amam. Tiago 1:12. Então São Tiago vai falar da tentação. Feliz o homem que supera, que vence a tentação. Então Deus permite a tentação. Então, irmãos, tu está sendo tentado. Se você está passando por uma provação, dê glória a Deus. Os santos já diziam numa boca só. Todos os santos já diziam, se está tudo muito bem na sua vida, se você parece que está só no oba-oba, parece que não está nada de dificuldade na sua vida, cuidado. Pode ser que você está no caminho do demônio. Porque o demônio já sabe que você vai se perder no inferno, então ele não vai mais te perturbar, está no caminho dele. Então cuidado, fique atento. Então a ação mais comum e constante do demônio em relação ao homem é a tentação, né? Por esse seu aspecto comum e também por ser a mais frequente, pode-se chamá-la ação ordinária do demônio. Qual é a natureza da tentação? Você já entendeu que é algo que é natural, né? Que é normalidade. Qual é a normalidade da tentação? Em seu sentido etimológico, tentar alguém significa pô-lo à prova. Então, na origem da palavra, tentação significa pôr você à prova. Você não está passando por uma provação? Para que se conheçam suas disposições ou qualidades. Então, é posto à prova para conhecer qual é a sua qualidade diante dessa tentação. O que você tem de qualidade de bom, de pessoa boa, virtuosa? Ou é também a hora de descobrir, de você ver os seus
males, as suas misérias. Já viu aquele ditado que diz: você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? É uma tentação do dinheiro, do poder, dê poder a ela e você vai descobrir quem ela é. Ou seja, seria uma provação, uma tentação para você saber quem é a pessoa verdadeiramente. Então ela serve para isso, a tentação. Tentação probatória e tentação enganadora ou sedutora. Vamos ver o que quer dizer isso aí. Santo Agostinho estabeleceu uma diferença, uma distinção que se tornou clássica entre a tentação probatória, tentation probations, e a tentação enganadora ou a sedutora, tentation deceptions versus seductions. Calma, vamos entender essas coisas em latim. Então, a tentação probatória é qual, irmão? Grave aí. Não visa levar ao pecado. Não é para levar você a cair no pecado, e sim tornar patente a virtude de alguém ou fortalecê-la por meio da provação. Então, a tentação probatória, ela serve para fazer você crescer na tua virtude. Não é para você pecar, né? Então, nesse sentido, é que se pode falar de tentação de Deus, entre aspas. Ah, Deus tenta. Como a gente viu que aqui tentação significa pôr-se à prova, por isso que você deve ter achado estranho assim, mas a gente diz assim, ah, Deus não tenta ninguém. Porque a gente tem que traduzir o significado da palavra, né? A tentação probatória, né? Como diz a distinção da tentação, que é a tentação, vamos assim dizer, de Deus, a provação, e a enganadora e sedutora que vem do maligno. Então, nesse sentido de ser provação, a gente pode dizer, por exemplo, as provações que o Criador, servindo-se do homem, enviou a Jó para provar sua fidelidade. Então, Deus permitiu o demônio tentar Jó, ou seja, foi uma provação. Você não fala tanto assim, você carismático. Ah, a gente toma como exemplo Jó. Jó foi provado e ele venceu e continuou sendo fiel. Ou seja, foi para provar a virtude da fidelidade. Eu vou dizer bem que uma outra tentação que você pode estar passando aí, uma provação, uma outra tentação. Se você que recebe seu salário todo mês e você nunca passou por dificuldade financeira, e de repente, tente imaginar aí sem o dinheiro. Sem o dinheiro. Aí você vai ver, você era fiel a Deus ou dinheiro? Você confiava em Deus ou dinheiro? Sobre a virtude da confiança em Jesus. Se tirar teu dinheiro, e aí? Você realmente confiava em Deus para te manter e não deixar você passar fome e necessidade? Ou você confiava no dinheiro? Então, às vezes, Deus pode permitir, irmão, você passar por uma crise financeira para você descobrir quem que você confiava mesmo. Ah, enquanto você estava bem financeiramente, era Deus para cá, Deus para lá, eu fazia obra de caridade, eu dou para ali, dou para cá. Ah, Deus, eu confio em Deus. Será mesmo? Ou porque você tinha um dinheiro? Então, pode ser uma provação também passar por dificuldade financeira, para você crescer, né? Não é um castigo, não significa dizer castigo, como nós vimos aqui. Deus pode permitir a tentação para nos punir ou para a gente crescer na virtude. Pode ser o financeiro para você crescer na virtude da confiança em Deus. Até onde você confia em Deus. Como aqui o Jó foi para provar sua fidelidade. Até onde ele era fiel a Deus diante das riquezas que ele tinha, diante da boa saúde que ele tinha. Não tem aquele ditado que diz que tem pessoas que só lembram de Deus quando não é na alegria, Deus vai fazer lembrar na dor. Porque tem gente, que não acorda para a vida. Essas pessoas que vai lembrar de Deus, que Deus permite na dor, aí a gente não pode considerar que é provação, tentação de Deus, não, para crescer em virtude. É muito contrário. É uma punição para ela, é um castigo, para que ela se converta, para que ela enxergue. Aí é por isso que às vezes ela vai e pode entrar numa dor terrível, sei lá, pode ser perda de um familiar, pode ser um acidente que acontece, e entre várias coisas, depende. Então a gente tem que discernir. Ah, mas um acidente para mim pode ser uma provação? Pode. Vamos supor. Às vezes você nos diz assim, eu sou uma pessoa sempre que sou de Deus, da caminhada de Deus, e por que acontece isso comigo?
É uma tentação probatória ou é uma tentação enganadora, sedutora? Ah, por que aconteceu isso comigo? Um acidente me deixou na miséria, me deixou cheio de dívidas. Eu fui só para a pessoa de Deus. Tentação probatória para você no seu caso, que você sempre foi de Deus. Agora, se você é uma pessoa que não era de Deus, só vivia esbanjando dinheiro, só curtindo sua vida, pensando no seu eu, não pensar nem em ajudar o próximo, e de repente, vamos supor, aconteceu um acidente, ou de um carro, sei lá, você nem ficou ferido nem nada, mas você teve prejuízo. E esse prejuízo te levou para Deus, então Deus permitiu o acidente para te castigar. Foi a tentação enganadora, sedutora, a tentação probatória. Então, tudo isso vai depender, irmãos, de cada um. Eu não posso dizer que uma pessoa que, você às vezes, talvez você que tá assistindo essas aulas deve estar pensando assim, por isso que eu não entendo porque que sempre eu sou de Deus, eu estou fazendo as coisas de Deus tudo direitinho e está acontecendo essas coisas tudo na minha vida e parece que nada vai bem. Deus está te provando, irmão, tua fidelidade, está na tua hora de tu crescer na virtude. Entendeu? Deus está permitindo você crescer. E às vezes Deus permite a tentação sedutora, enganadora, nós vamos ver aqui, para poder fazer a pessoa às vezes se converter ou como punição, castigo, né? Pode ser até você que vive no caminho da santidade, né? No caminho direito, eu sou sempre de Deus, e por que eu estou acontecendo isso comigo? E Deus permite a tentação do inimigo, enganadora, sedutora, para poder tu te converter. Deus permite o castigo, tu está fazendo coisa errada, Deus está te alertando. Então vejamos aqui. Pode-se também se tentar a Deus quando se pretende pôr Deus à prova, exigindo dele um milagre ou uma ação extraordinária, com o fim de satisfazer nossa curiosidade, nossos caprichos ou livrar-nos das consequências de nossas irreflexões ou imprudências. Tentar a Deus, escreve Dom Duarte Leopoldo e Silva, é expor-se ao perigo, a grandes tentações, sem necessidade, e depois pedir um milagre para não sucumbir. Deus protege no perigo, mas nem por isso devemos expor-nos temerariamente, porque diz o Espírito Santo, quem ama o perigo nele perecerá. Então, existe aquela história também de você tentar provar Deus, né? Porque Deus está permitindo, por que Deus não permite acontecer isso? Para provar a existência de Deus, você não pede milagres? Por que Deus não faz isso? Não sei o que. Cuidado também, né? A tentação enganadora ou sedutora visa levar o homem à ruína espiritual. Então, o objetivo da tentação diferencia aí a probatória, para o teu crescimento à virtude. E a tentação enganadora ou sedutora é para a tua destruição espiritual, ou seja, a meta final é o inferno, para tu cair no inferno. Ela propõe-lhe um mal sob a aparência de um bem, procurando arrastá-lo ao desejo desse mal. Então, o demônio usa o bem ou o mal e camufla do bem. Estamos aí na guerra aí do ecumenismo, né? Campanha da fraternidade. Como eu já falei aqui do bolo, o inimigo ele faz isso, né? Agora nós estamos entendendo melhor. Tentação enganadora. O ecumenismo. O demônio inventou o ecumenismo. Desculpa quem estiver me ouvindo que doa quem doer, mas é a verdade, dói mesmo saber a verdade, né? Então o demônio criou essa história de ecumenismo dentro da Igreja Católica. E aí dentro dessa história de ecumenismo, ele diz, não, é só para poder a gente fazer o bem. Enquanto, na verdade, o ecumenismo está destruindo a igreja, querem destruir a nossa igreja católica e a fé do povo, com permissão de tudo que é das outras igrejas e fazer dentro da igreja católica. Isso é que o ecumenismo está fazendo, entendeu? Então passa por algo bonzinho, bonitinho. Não, é só porque Deus é amor, paz e bem, paz e bem, galará. Então cuidado, irmão. E como também a prática LGBT. Mas isso é amor, é o que eu amo o próximo. O que há de mal em eu fazer isso? Homem com mulher com mulher. Uma coisa boa. É bom, né? Você sente prazer, é bom a sua prática LGBT. Mas é o inimigo enganando. Por isso que eu disse que isso vem é fruto da imaginação junto com a ação do demônio. Que você começa a botar na cabeça que isso é uma coisa correta. Tentação enganadora.
Então ele procura arrastá-lo ao desejo desse mal, isto é, ao pecado. Aí lembra que eu falei aqui no começo da aula? Ele vai procurar te arrastar ao pecado, ou seja, a te causar. O que é o pecado? É uma desordem, é o caos. Porque está destruindo. Esse coronavírus, ele está sendo um pecado na humanidade. Ele está devastando, ele está destruindo, ele está causando o caos, destruindo a humanidade. Então, o pecado é isso. Por isso que a prática LGBT é pecado. Porque está em desordem, porque causa o caos. Não gera filhos. LGBTs, eu aconselho só homens homossexuais, ficarem numa ilha. Morando lá só vocês. E mulheres lésbicas vão lá para outra ilha. Então, bora lá reproduzir. Não vai. Ah, eu preciso do hétero. Ah, precisa do homem e a mulher. Então você está vendo que não é natural. Ou seja, não é normal. Vocês têm que se reproduzir sozinhos. Então não vem falar mal, dizer que os héteros falam mal de vocês. Não, porque vocês precisam dos héteros. Se vocês acabarem com os héteros... Tente imaginar aí, vocês, porque vocês LGBT, com todo respeito a vocês, que acreditam que isso é uma prática correta, tenta imaginar aí vocês LGBT, tem que botar o cérebro para funcionar, né? Ser movido pelo impulso da carne, eu tenho que aceitar minha orientação sexual. Inventa isso aí, orientação sexual. Nem existe isso, não existe orientação sexual, só existe o sexo. 2 tipos, homem e mulher. Aí você trabalha isso na cabeça. Pense agora comigo assim. Pense comigo. Os héteros, geralmente é os héteros que dizem que nós héteros é que dizemos essa prática LGBT é errada. Aí se vocês LGBT pôssem fim a todos os héteros, imagine dizimar todos os héteros da face da terra. Aí como vocês só têm relações homem com homem, mulher com mulher, vocês não vão estar pensando em procriar. Entendeu? E aí? Acabou com os héteros. A tendência vai ser o quê no mundo? Tente imaginar um mundo só de LGBT, que reticência. Imagine isso aí. Imagine vocês, LGBT, que quiserem assistir. Quem é que é a favor disso aí. Como essa prática, isso é o caos, isso é errado, isso é uma desordem. Isso aí está fugindo da normalidade de Deus. E o demônio está causando uma ilusão que isso é certo. Ele está causando uma ilusão. Aí você percebe que gera o caos, ou seja, vai pôr fim à humanidade. Porque não tem como nascer. Vocês precisam do hétero para adotar uma criança. Quem é que faz a criança? O hétero. Aí vocês adotam a criança. Mas não é de vocês. Nunca vai ser de vocês. Não é sangue seu. Aí inventa, vamos pegar o meu sangue, lá o meu produto, para poder botar numa mulher aí de aluguel, e aí eu tenho um filho que vem de mim. Sim, aí o filho seu, com uma mulher, mas não foi com seu parceiro. E vice-versa, e isso aí também é com a mulher também. A mulher com mulher, aí vai querer o filho, aí vai precisar do produto do homem para gerar um filho. É nosso filho, casal lésbico. Não, não é o de vocês, é só dela. Não tem como. Então o demônio ele causa isso aí. Quando procede de nós mesmos... deixa eu voltar aí. Então pode ser definida como uma incitação ao pecado. Consiste em um estímulo, uma solicitação da vontade para o mal, da onde é camuflado, como disse aqui, por chama enganadora, o bolo bonito por fora, o chocolate recheio, enquanto na verdade é uma podridão por dentro, né? Então, quando procede de nós mesmos, é uma chamada tentação interna. Pode ser indicada mais bem como inclinação. Então, também tem a inclinação que a gente chama. Quando vem de dentro de nós. Por quê? Por causa do pecado. Aí vai entrar também, mas a pessoa sempre nasceu com desejo homossexual, com jeito. Ou seja, vem de uma herança de um pecado que herdou. Aí você tem a inclinação. Então, aí não veio nem o demônio,
Não está nem o demônio. Na verdade tá, porque foi o demônio que causou isso lá no Adão e Eva, né? O demônio é que causou tudo, então tudo vem do demônio. Se você for fazer a árvore genealógica, da onde que vem todo o mal do pecado? Veio do demônio. Autor, como Jesus Cristo disse, desde o princípio, o demônio é o autor do pecado. O demônio é o autor do pecado, ele que criou o pecado. Então tudo acaba vindo, mesmo que seja uma inclinação interna, mas chama interna por quê? Porque você herdou aquele pecado, seja esse desejo homossexual ou não, seja qualquer outro pecado. Por isso que é uma desordem, é o caos. Então, vai arrebatando o estímulo, se provém inclusive do demônio, podemos referir-nos a ele como convite, solicitação e incitação. Então, se a gente vê que o pecado, a tentação está vindo do demônio, ele está nos convidando, nos incitando ao pecado. Vai que isso é bom. E nós já estudamos que ele tem um poder, né? A comunicação, veja as lives aí sobre a comunicação dos anjos, como é que eles se comunicam, que demônio é anjo, só que do mal. Então ele fica comunicando também no seu pensamento. Aí você pensa que é um pensamento seu, enquanto na verdade não é. Vem do demônio. Saber discernir. Então vamos agora aqui para a aula 68.